queridos futuros médicos, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Runara Laureano, sou estudante de medicina na Alemanha. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Studienkolleg em Hamburgo. Ou seja, se você quer estudar em Hamburgo, mas ainda não tem o Hochschulzugangsberechtigung europeu ou alemão, ou seja, se você fez o ensino médio, por exemplo, no Brasil ou fora da União Europeia e ainda não fez nenhuma formação universitária, você vai precisar de fazer um Studienkolleg antes de você começar a estudar na Alemanha. E no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente para aquelas pessoas que querem estudar em Hamburgo. Então, se esse é o seu caso, não perca esse vídeo. Antes da gente começar, eu gostaria de avisar que eu vou fazer nas próximas semanas um outro vídeo de perguntas e respostas. Então, se vocês têm alguma pergunta ou gostaria de saber algo específico, deixa aqui nos comentários ou deixa também na comunidade aqui do canal ou pelo Instagram, se você preferir. Mande suas perguntas e assim eu posso fazer um vídeo respondendo as perguntas e dúvidas de cada um de vocês. Bom, então agora vamos começar com o nosso tema. O primeiro passo para quem precisa de fazer um Studienkolleg na Alemanha seria a inscrição. Você tem normalmente duas opções para fazer a inscrição, dependendo de qual semestre você for começar. Você pode começar no semestre de verão ou no semestre de inverno. O semestre de verão começa em janeiro e as inscrições são feitas entre o 1º de julho e 1º de setembro do ano anterior. O semestre de inverno começa em agosto e você pode fazer a inscrição entre 1º de janeiro e 1º de março do mesmo ano. Para fazer a inscrição, você precisa de mandar alguns documentos, como, por exemplo, uma cópia autenticada do seu histórico escolar, em português, no caso, se você fez, por exemplo, no Brasil, ou se você fez em outro país, no idioma original. Você precisa de mandar também uma tradução juramentada do histórico escolar, caso ele não esteja em inglês ou em alemão. Você também precisa de mandar uma cópia autenticada do seu passaporte, uma foto, por exemplo, 3x4 ou as feitas para passaporte. Você precisa mandar também uma cópia autenticada da certificação de alemão, lembrando que eles só aceitam alguns certificados, por exemplo, um Test DAF nível 4, um DSH 2 ou 3, um Goethe C1, um TELG Hochschule C1 ou um Österreichischer Sprachdiplom C1. Você também precisa mandar um Meldebescheinigung, ou seja, um comprovante que você tem quando você mora na cidade, no caso seria aqui em Hamburgo. Você teria que mandar esse Meldebescheinigung que você mora em Hamburgo e ele não pode ter mais de 3 meses, ou seja, você precisa de pedir justo antes de fazer a sua inscrição. Para fazer a inscrição, você precisa de fazer o registro, a inscrição no site deles e depois você vai obter um papel que você vai ter que mandar junto com todos os outros documentos que eu mencionei anteriormente. Você vai ter que mandar então para o endereço que eu vou deixar aqui em cima. Lembrando que você tem que mandar todas as documentações que eles pedem. Não precisa de mandar nada mais. Se você mandar mais, você corre o risco também de perder, porque eles escrevem até no site deles que para mandar somente o necessário, porque se você mandar mais eles vão jogar fora e você provavelmente nunca mais vai ver esse documento. Por esse mesmo motivo, eu recomendo que vocês mandem sempre a cópia autenticada e não original, porque assim você não corre o risco de perder os seus documentos também. Para as pessoas que moram na Alemanha e vão mandar todas as documentações por correio, é recomendado que você mande como Einwurf einschreiben, ou seja, que não precise de uma pessoa para assinar, para receber a documentação, porque na época, quando os documentos são enviados, normalmente são férias, e eles não estão lá para receber, então se você coloca só pode ser recebido se a pessoa assinar, provavelmente ninguém vai receber e eles vão mandar isso de volta. No Studienkolleg de Hamburgo, eles não têm um Aufnahmetest, ou seja, você entra em função de pontos. E os pontos que você tem é em função, por exemplo, da sua nota média do histórico escolar, por exemplo, em função da nota que você tenha, eles vão dar mais pontos ou menos pontos. Por exemplo, se a nota que você tem, eles vão pegar normalmente a nota do Brasil, vão passar para o sistema alemão e depois eles vão olhar em função da sua nota, você vai ganhar mais pontos ou menos pontos. Ou seja, as pessoas que têm 1,0
vão ganhar aí 30 pontos. Cada vez que você for baixar a nota, por exemplo, 1,1 seria 29 pontos, 1,2 seria 28 pontos, 1,3, 27 pontos e assim vai descendo até chegar 3,9, que seria somente 1 ponto. Se você tem um 4, você não tem nenhum ponto. Você também pode conseguir pontos com certificação de alemão. Em função de qual nível você tiver, você vai ganhar mais ou menos pontos. Aqui, por exemplo, vocês podem ver a quantidade de pontos que vocês conseguiriam em função de qual nível vocês têm. Por exemplo, uma pessoa que tem um nível C2 do Goethe conseguiria 25 pontos. Para as pessoas que têm um C1, você poderia conseguir entre 5 e 20 pontos em função de em qual módulo você tem um C1. Se você tem um C1 nos 4 módulos, você conseguiria 20 pontos. Se você tem um C1 em 3 módulos, seriam 15 pontos, em 2 módulos 10, em 1 módulo 5. Se você tem uma certificação de B2, você pode conseguir entre 5 e 10 pontos. Se você, por exemplo, fez o TELC, é a mesma história. Se é um C2, você ganha 25 pontos. Se você fez um C1, você tem 20 pontos. Se é um B2, 5 ou 10 pontos. Se você tem um DSH2, você pode conseguir máximo de 20 pontos. Se você tem um DST2, você pode conseguir um máximo também de 20 pontos. No teste da AF, depende. Se você tiver o nível 5, você ganha os 25 pontos. Se você tiver o nível 4 em todas as opções, você ganha 20 pontos. Se você tiver só em 3, você ganha 15. Só em 2, 10. E só em uma, 5. Você também tem a opção de fazer o Österreichische Sprachdiplom. Se for um C2, você tem 25 pontos. Se você tiver um C1, você tem 20 pontos. Se você tiver um B2, você pode conseguir entre 5 ou 10 pontos. Por último, você também pode conseguir 4 pontos se você estudou em uma escola alemã fora da Alemanha. Ou seja, se você estudou, por exemplo, no Brasil, uma escola que seja alemã ou que seja, vamos dizer, patrocinada pela Alemanha ou reconhecida pela Alemanha, uma escola onde você aprende alemão, você também conseguiria 4 pontos. Depois que você tem toda essa pontuação, eles vão olhar as pessoas que têm maior pontuação, vai entrar no Studienkolleg, ou seja, aqui você não vai precisar de fazer um Aufnahmetest. Uma vez que você conseguiu a vaga, você começa a fazer o Studienkolleg, ele tem uma duração de 1 ano, e você tem aulas todos os dias, de segunda a quinta, de 8h30 a 3h30, e na sexta, de 8h30 a 1h30. A presença é obrigatória, ou seja, você, como na escola, realmente você precisa de estar ali, você precisa de participar, você precisa de fazer as provas. Normalmente você tem aulas de diferentes matérias, por exemplo, alemão, química, biologia, matemática, física, e normalmente cada matéria tem uma duração de 90 minutos de aula. Você faz constantemente provas durante o Studienkolleg para demonstrar que você está estudando, porque isso é muito importante, até para você continuar e passar de um semestre para o outro. Quando você terminar os 2 semestres, você precisa de fazer o Feststellungsprüfung. Você tem a opção de fazer essa prova 2 vezes ao ano, em maio e em novembro. E quando você conseguir passar nessa prova, essa será então a nota que você vai usar para entrar depois na universidade. Ou seja, você precisa realmente ter uma nota boa para poder conseguir assim uma vaga caso você queira estudar medicina. Porque normalmente medicina precisa de uma nota muito alta. Você normalmente precisa fazer 3 provas escritas. Uma prova é alemão. Se você tirar uma nota boa, você tem automaticamente a certificação de alemão, que você vai precisar depois para entrar na universidade, ou seja, você não vai precisar de fazer uma certificação extra, caso você tenha uma boa nota. E além disso, você precisa fazer 2 provas escritas de uma das matérias do seu módulo. Lembrando que para as pessoas que querem estudar medicina, você precisa de fazer o Studienkolleg M-Kurs, ou seja, do módulo M, que seria como medicina, e você faria, então, 2 provas escritas de uma das matérias que eu falei, por exemplo, química, biologia, física, matemática. As provas escritas têm uma duração de aproximadamente 2h30 até 4 horas, e elas são feitas em vários dias. Depois dos exames escritos, alguns dias depois, você tem uma prova oral, que tem uma duração normalmente de 30 minutos. E depois disso, você já tem o seu Feststellungsprüfung.
Se você não conseguir passar na prova na primeira vez, você sempre pode repetir essa prova uma vez mais no próximo semestre. Caso você passar, mas não gostar da sua nota, você não pode repetir. Ou seja, a nota que você tirar no Feststellungsprüfung será a sua nota para sempre na Alemanha. Você não pode repetir essa prova se você já passou. Existe também a opção de fazer o Feststellungsprüfung sem fazer o Studienkolleg. Ou seja, para as pessoas que fizeram o Studienkolleg em outro lugar ou que não querem fazer um Studienkolleg, você pode se inscrever e fazer o Feststellungsprüfung sem participar do Studienkolleg. As inscrições são feitas entre 1º de julho e 1º de setembro para as pessoas que querem fazer o Feststellungsprüfung no inverno e entre 1º de janeiro e 1º de março para quem quer fazer no verão. Você só pode fazer esse Feststellungsprüfung em Hamburgo, caso você nunca tenha feito um Feststellungsprüfung ou se você fez em outro lugar e não passou. Como eu disse anteriormente, se você já passou, você não pode fazer de novo. Para fazer o Feststellungsprüfung externo em Hamburgo, você precisa ter o comprovante de residência em Hamburgo, você precisa demonstrar um nível de alemão pelo menos C1 e você precisa pagar o valor da prova, que seriam 200 euros. Por último, todas aquelas pessoas que fazem o Studienkolleg em Hamburgo, significa que você automaticamente está inscrito na universidade. Você não estuda na universidade, você não faz um curso na universidade, mas você está inscrito. O que significa que você precisa pagar todos os semestres uma quantidade de dinheiro. No caso, em Hamburgo, você pagaria 340 euros por semestre, ou seja, é a mesma quantidade que você pagaria se você estudasse na Universidade de Hamburgo. Normalmente esse valor inclui já o ticket de transporte, ou seja, aí também você não precisaria de pagar o transporte porque já estaria incluso nesse preço. Bom, esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe também com seus amigos e familiares que possam ter interesse. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já, porque isso me ajuda muito, muito, muito. E pra você é de graça. Muito, muito, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!